Olá, seja bem-vindo ao programa Essência. Aqui as suas perguntas serão respondidas. E também, se você quiser acompanhar esse sermão completo, o link já está disponível. E hoje nós temos aqui o pastor Eliezer Vargas. Ele é líder para os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, do Ministério da Família e também da Associação Ministerial. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado, prazer estar com vocês aqui, com certeza, uma bênção, viu? E vamos aqui para as perguntas. Vamos Está lá. pronto? Pronto, pode fazer aí. Vamos tentar responder, né? Então, vamos para a pergunta Sim, aqui do Henrique. E ele pergunta o ok. seguinte: por que Deus permite a dor física que transcende a espiritual? Ele não quer nos salvar? Ahn, bom, eu poderia devolver com uma outra pergunta. Por que Deus permitiu a dor física do próprio filho? Não queria salvá-lo? E essa é uma pergunta a gente pensar também, mas eu tenho lido um pouquinho e encontrei pelo menos duas respostas. Por que Deus permite o sofrimento, né? Primeiro, porque Ele quer moldar o nosso caráter de acordo com o caráter dele. Esse é o primeiro aspecto. E a gente não entende isso, porque a gente não quer dor, a gente não quer sofrer. O Filho de Deus também não queria. Segundo, é porque Deus quer quebrar o nosso egoísmo. Porque muitas vezes eu estou centrado nas coisas deste mundo boas. E tem coisas boas, mas que podem me tirar do céu. Então, assim, Cristo veio para morrer e para me salvar. E Ele está permitindo tudo isso para que a gente possa crescer cada vez mais. É difícil de entender, às vezes não é fácil não. Mas Deus quer salvar você, sim. Deus quer salvar eu também. Todos nós também. Mas entenda uma coisa. Tudo isso é para o nosso crescimento. Crescimento. Cada vez que a gente passa por uma situação dessas, Deus quer que a gente se aproxime mais e dependa mais dele. Simples. Certo. Pastor, temos a próxima pergunta. Vamos lá. Ela foi feita pela Maria Santos e diz assim: pastor, por qual motivo repetimos o mesmo pedido de perdão? Seria porque não sentimos o perdão ou porque a nossa fé e oração não são ouvidas? Boa pergunta da Maria, hein? Boa pergunta. Sabe, às vezes a gente repete a mesma oração ou pede perdão de novo porque eu não me perdoei. Você entendeu? Eu não me perdoei. Então, assim, a partir do momento que eu entender que eu preciso me perdoar primeiro, eu vou entender melhor e de uma forma maior o perdão de Deus também. Sabe? E às vezes a gente acha que Deus também esqueceu e não lembra mais e eu preciso pedir perdão de novo. Então, a gente precisa entender outra coisa. A partir do momento que eu pedir perdão para Deus uma vez, é o suficiente. Chega. Agora, se eu te ofendi, por exemplo, né? Às vezes eu peço perdão, você não aceita, eu tenho que voltar de novo. Escuta, filha, me perdoa de novo, por favor. Então a gente age com Deus como a gente age com o ser humano. Deus é diferente. Percebe? Então a gente precisa entender isso. Deus perdoa e Deus esquece. E eu preciso me perdoar também. Sim. Eu preciso entender isso. Se Deus perdoa, por que eu não me perdoo? Eu fico remoendo, né? E fico trazendo a lembrança, fico trazendo a memória, isso várias vezes. Né? Agora, quando eu não consigo isso mesmo, às vezes eu preciso procurar ajuda, né? Uma ajuda emocional, para eu entender de forma mais ampla. Percebe? E Maria, Deus te abençoe. E Deus vai concedendo o perdão e que a gente vai esquecendo também. Certo, pastor. A próxima pergunta vem aqui da Juliana e diz: como evitar que a teologia progressista entre em nossa igreja? Sobre a teologia progressista, você afirma que são formados por pessoas livres e sem a transformação de Cristo. Não seria isso correto, uma vez que temos o livre-arbítrio dado por Deus? Olha que pergunta fantástica, hein? Bom, a primeira parte que a Juliana colocou é assim: tem como impedir de entrar na igreja?
Olha, eu gostaria de dizer que tem, né? Mas infelizmente não tem como a gente impedir. Por quê? Porque quantos membros nós temos na igreja? Quantas pessoas bebem de várias fontes? Deus não conseguiu impedir o pecado, né? Satanás, pelo livre-arbítrio dele, pecou, teve que ser expulso do céu e entrou o pecado no mundo, nessa terra aqui pra gente. Então, é o livre-arbítrio, né? As pessoas têm a liberdade de escolher, de decidir que teologia, o que elas querem. Agora, elas não foram transformadas por Cristo, talvez em algum momento foram, sim, né? Mas em algum momento deixaram de continuar bebendo na fonte que é Cristo e aí beberam em outras fontes contaminadas e entraram por essas teologias, sabe? Então, eu não posso afirmar... outro dia alguém me perguntou assim, então essa pessoa não vai para o céu. Eu não posso afirmar isso, porque eu não sou Deus. Quem vai julgar é Deus. Em algum momento essa pessoa pode mudar o pensamento, se arrepender, mudar o rumo de vida, entender o plano da salvação, na sua amplitude, do jeito que Deus coloca. Percebe? Então a gente tem que ter muito cuidado com onde eu bebo, onde eu estou me alimentando. Eu tenho dito assim, a internet é o pior lugar para você aprender teologia, mas também é um bom lugar. Depende de onde eu pesquiso, que lugar eu estou bebendo. Né? Então é isso que a gente tem que ter cuidado. Agora, quando eu digo para você assim, se você se alimentar exclusivamente da Bíblia, da palavra de Deus, a gente não vai cair nesses erros. Tá? Por quê? Porque o progressista diz assim, vem para Deus do jeito que você está e a igreja tem que aceitar e continuar aceitando do jeito que você está. A Bíblia não diz isso. O Evangelho é transformador. E eu usei os exemplos de Zaqueu, da mulher pega em adultério. Né? E eu vou usar um exemplo que não aconteceu transformação, o jovem rico. Entendeu? O jovem rico. Ele veio, Cristo aceitou, mas ele não quis ser transformado. Voltou, continuou do jeito que ele quis. Então o Evangelho ele é transformador. E o perigo dessa teologia está... a primeira parte ela está certa, mas a segunda parte ela não é bíblica. Então eu tenho que aceitar uma teologia que ela seja 100% bíblica. E aí a gente vai ficar em paz. Pastor, então nos diga, qual é a essência do sermão? Que boa pergunta, hein? Que boa pergunta, né? Eu resumiria na primeira frase, quando no início do sermão eu falei assim, guarde isso daqui, ó. Lembra que eu falei? O que era lá? Nós vamos atravessar para o outro lado. Tá? Para mim a essência é essa. Não importa o que você está passando. Não importa a tua luta nesse momento. Não importa a tua crise nesse momento. Ontem, uma pessoa que eu conheço postou na internet assim, eu não sei por que eu me corto. Eu não sei por que eu me mutilo. Eu não sei por que as pessoas não querem ficar perto de mim. Elas acham que eu sou um monstro, mas eu não sou isso. Eu quero amar as pessoas, mas eu não consigo. E eu fiquei pensando que luta dessa pessoa, né? Que desespero dessa alma, né? Sabe? Então Deus está dizendo assim, não importa se você pensa que eu estou dormindo, como os discípulos viram Jesus dormindo, né? É a frase que eu coloquei até. Às vezes você pensa, não é porque que você não enxerga que ele não te vê. Deus está vendo você, sim. Os Salmos tem um texto que diz assim, enquanto você dorme, Deus trabalha. Quer ver um exemplo dessa frase? Ou desse salmo? Quantas vezes você mesmo, e você que está assistindo agora, e a gente, você dormiu preocupado com o problema, e você acordou no outro dia e o problema estava resolvido. Não é verdade? Enquanto você dorme, Deus trabalha. Eu preciso aprender a descansar em Deus. Do jeito que Deus dormia, do Cristo dormia. Por que Cristo dormia? Porque ele sabia quem estava no controle da vida dele. E é isso que a gente precisa aprender. Diante das nossas angústias, das nossas tempestades, das nossas lutas, a gente não pode esquecer de quem está no controle da minha vida.
A gente pode se angustiar sim, é normal. Nós somos pecadores, a gente sente angústia, a gente sente medo. Mas na hora que a gente sente isso, eu tenho que pensar assim: quem que me sustenta aqui? Eu estou sentindo medo agora. Então o que eu vou fazer para tirar esse medo? Quem eu vou buscar para que o medo saia? Eu estou enfrentando uma crise no meu casamento. O que eu tenho que fazer? Sabe qual é o nosso problema? Quando a gente tem uma dificuldade, quando nós temos uma luta, quando nós temos um problema, nós ficamos andando em círculo em volta dele. E às vezes acusando um outro, né? Eu te acuso e você me acusa e a gente fica andando em círculos, como a gente fala na psicologia. Quando eu tenho um problema, quando nós temos um problema, o que nós temos que fazer? Acusar o outro ou achar solução? Eu tenho que achar solução. Você não é o problema, eu não sou o problema. Então, o que eu preciso fazer para resolver? Para mim, a essência é isso. Nós vamos para o outro lado. Não importa o que você vai atravessar no meio do caminho, não importa a tempestade que você vai enfrentar no meio do caminho, mas nós vamos chegar do outro lado, que é a Canaã Celestial. Amém. Amém, né? Amém. Deus nos abençoe. Pastor, nós agradecemos muito a sua participação aqui no programa Essência e podemos encerrar aqui com uma oração, por favor. Com certeza. Obrigado, carinho de vocês, obrigado por essa igreja. Eu sou membro aqui, né? E gosto muito de estar aqui e é um prazer estar com vocês também. Que Deus abençoe cada um de vocês que vão assistir, que vão divulgar para outras pessoas, que a gente cresça juntos e a gente chegue no céu juntos também. Vamos orar? Pai querido, obrigado por ouvir a tua voz. Obrigado porque a tua palavra ela está sempre no nosso coração. E quando nós enfrentarmos alguma luta, alguma tempestade, que a gente corra para ti, Senhor, para que a gente possa chegar do outro lado, que é a Canaã Celestial, e é o encontro contigo nos ares. Abençoes essa igreja, abençoes cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.